professor Furtwängler é também autor do ensaio A Psicopatologia do Diário Íntimo e é nesta perspectiva que vai fazer que fez e vai aqui expor a leitura do livro Estado Civil, portanto, na perspectiva de uma análise psiquiátrica do Diário Íntimo. E, para não me prolongar mais, vou então passar a palavra ao professor Furtwängler. Muito obrigada. Boa tarde. Todas as aberrações psíquicas que normalmente se estudam no âmbito da psicopatologia da escrita diarística estão presentes neste livro de Pedro Menezes, Mexia. Nesse aspecto, estamos perante um livro extremamente completo, um quase compêndio das anomalias mentais associadas à publicitação da intimidade. A citação que serve de epígrafe ao livro é a primeira manifestação de um distúrbio psíquico grave. Diz o seguinte: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Tomando para si esta advertência, Pedro Miranda, Mexia, quer comunicar-nos que é tão cadáver como o Brás Cubas de Machado de Assis. Ora, acreditar que se está morto é um dos mais graves delírios que concorrem para compor a depressão psicótica, condição que o resto do volume, aliás, confirma. O subtítulo do livro, Diário de uma Crise, é extremamente interessante. A palavra crise, em psicopatologia, designa um quadro de mudança decisiva que exige do sujeito um esforço suplementar para manter a estabilidade emocional. Porém, Pedro Marques, Mexia, embora em crise, não podia estar mais estável na medida em que está morto. Isso permite descrever a crise a partir de uma posição de equilíbrio. Não é um marinheiro que descreve uma tempestade a partir do barco que é violentamente sacudido pelas ondas. É sim um náufrago que descreve a tempestade a partir do navio que já está submerso no fundo do mar. Está em crise, mas está sossegado. Normalmente, as pessoas que redigem um diário registram nele as queixas que têm dos outros. Pedro Moraes, Mexia, usa-o para se queixar de si próprio. A generalidade das pessoas esconde a sua miséria, as suas insuficiências, os seus fiascos. Pedro Magalhães, Mexia, divulga-os. Tal comportamento configura uma patologia psíquica muito grave. Trata-se de uma espécie de narcisismo ao contrário. Narciso admirava a sua própria beleza. Pedro Mendes, Mexia, está encantado por se achar grotesco. A tela célebre, Caravaggio retrata Narciso a contemplar-se num espelho d'água. Pedro Mexia aprecia com idêntico orgulho a sua imagem refletida na água fétida e suja de um pântano. Há, por isso, em Pedro Mexia, um comprazimento na sua própria dor, um sadismo revertido contra o próprio sujeito que chega a ser voluptuoso. O sadismo, não o sujeito. O sujeito é dado à volúpia, mas não exerce. É, digamos, um voluptuoso não praticante. Pedro Mexia sente-se melhor quando se sente pior. E ainda bem, pois parece não ter alternativa. Em certo passo deste diário, o autor registra uma entrada intitulada Carnaval. Diz-se simplesmente voo de homem. Os gregos usavam o mesmo termo para designar as palavras homem e mortal.
É nessa medida que Pedro Mexia não é um homem. Estar morto é muito diferente de ser mortal.